Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Seja muito bem-vindo a essa live especial, essa entrevista especial. Eu sou o pastor Divani Rocha, eu sou pastor aqui da Igreja Batista Missionária Ágape. E eu quero te agradecer por você estar ao vivo aqui comigo, acompanhando essa transmissão, que eu julgo de caráter muito especial. É uma noite que vai ficar marcado na nossa vida e vai ser bênção para a sua vida, vai ser bênção para a sua família. Eu estou aqui, como sempre, com meu amigo, meu parceiro, meu irmão, meu colega de ministério, pastor Rogério. Né, pastor Rogério? Estamos com um convidado especial hoje aí. Muito especial. Um abraço para você, pastor Ivani. Meus irmãos, muito obrigado pela sua conexão. Desde já vai compartilhando esta live e nos ajude a semear palavras e reflexões conservadoras. Olha só, hoje a gente recebe na live dos conservadores o professor Oswaldo Bastos Neto. Ele é bacharel em Direito, ele é mestre em Ciências Sociais, sociólogo e digital influencer. E ele vai falar aqui sobre cenário político, nós vamos falar sobre eleições 2020 e também sobre educação. E por falar em educação, eu quero que você me acompanhe neste vídeo. Solta na tela. Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda e ter acompanhado essa marcha da vontade amorosa de mudar o mundo, marcha dos reprovados, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. O sistema de avaliação educacional mais importante do mundo mostrou o Brasil estagnado há uma década entre os países com pior nível de aprendizado na educação básica. Cada enxadada que você dá, você acha um cadáver. Se o pai não põe o filho nessa escola, o pai vai preso. Entram no Diretório de Filosofia. Drogas são encontradas em bolsas e armários. Os indícios que a gente descobriu, se realmente as investigações fossem levadas ao fim, elas teriam potencial para fazer cair a República. O moleque tem 18 anos, ele mal sabe arrumar o quarto dele e ele vai fazer uma crítica da sociedade. Tudo aquilo que um político quer que você pense, você vai acabar pensando. A própria ideia de discutirmos Paulo Freire, ela já é em si um problema. Tem que acabar com o ovo da serpente. O ovo da serpente é a CAPES. Como permitir que analfabetos funcionais decidam o nosso destino? Parece que eu estou tocando numa ferida. Acho que algumas pessoas vão ouvir o que eu estou dizendo e pensar, mas não é. Inteligente não é ser crítico. Nosso lema será Brasil, Pátria Educadora. Professor Oswaldo, seja bem-vindo à live dos conservadores. E eu já te faço a primeira pergunta. Por que a educação no Brasil é tão precária? Porque nós sempre estamos nos últimos lugares, professor. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Quero primeiro agradecer ao convite, o pastor Divani e o pastor Rogério. Dizer que é uma honra estar aqui, mais uma vez, inclusive. Né? É preciso a gente traçar um breve panorama histórico para a gente entender um pouco como é que nós chegamos a essa situação. Né? Então nós temos aí, por volta meados do século XIX, o pessoal, Europa, Estados Unidos, o pessoal começa a se voltar para estudar o cérebro no sentido de como é que nós entender o mecanismo de aprendizado do cérebro. Então você começa a colocar ali a coisa mesmo no laboratório, né? Neurocientistas, né? Muito bem. Daí porque, inclusive, pouca gente sabe aqui, ou parece que pouca gente sabe, por que muita gente chama hoje a sala de laboratório. Né? Esse apelido da sala de aula como laboratório, ele advém dessa matriz lá. Porque exatamente aquilo que era aprendido em laboratório era testado e praticado nas salas de aula com as crianças e os adolescentes. Então, de fato, a sala de aula terminava sendo uma extensão do laboratório, um local de testes, para se verificar se aquilo que havia sido aprendido com testes de animais,
né? Às vezes até em plantas, a fisiologia das plantas, as reações das plantas, e como é que isso podia ser aplicado em sala de aula. Exatamente aí você começa a ter uma educação que vai se distanciando completamente, né, da herança clássica trazida pelo trivium medieval. E essa educação ela vai se voltando pura e simplesmente para condicionar as pessoas em sala de aula. Logo, logo, aí já no início do século XX, aparece uma outra vertente, que seria uma extensão dessa primeira, que é exatamente a ideia das ideologias revolucionárias, né, substituindo o ensino técnico, acadêmico, científico. Então você tem essas duas correntes concorrendo, mas na verdade elas têm a mesma origem. E hoje você tem, né, a OCDE, o Banco Mundial, que defendem essa educação que, a partir de meados dos anos 80, passou a ser chamada de capital humano, porque também os economistas entraram nessa seara e começaram a mostrar que a educação voltada para o mercado de trabalho, ela seria mais interessante, né? Aí aparece a teoria do capital humano. E, por outro lado, você tem também, como eu estava dizendo, essa vertente entrando também, tanto nos primeiros anos do ensino, fundamental e médio, que nós chamamos aqui, quanto no nível superior. Né? E aí, como eu dizia, essa do capital humano é a que defende a OCDE, é na qual está baseado o PISA, né? E a revolucionária é mais defendida pela Unesco e pela Unicef. Então você vai construindo, a partir do momento, inclusive, que essas instituições multilaterais elas vão surgindo e vão ser incorporadas depois pelo sistema ONU, né? Então você começa a ter uma forte influência desses modelos educacionais, uma pressão verdadeiramente dita, para que os países adotassem esse modelo educacional. Né? Então você... Aquilo que o pessoal fala assim, a educação para a cidadania, não existe isso. Isso é uma ilusão que se criou, uma brincadeirinha de mau gosto, né? Porque de um lado você forma revolucionário, que é para destruir tudo, que é para se opor ao professor, que é para se opor ao conhecimento do professor. Então isso de cidadania não tem nada. E do outro lado você forma o profissional para o mercado de trabalho, que também não traz com ele nenhuma preocupação, nem mesmo necessariamente com o seu próprio semelhante. Não necessariamente. Né? Então você tem uma educação voltada para o mercado de trabalho, que é a que vai se refletir no PISA, que por sinal nós temos índices baixíssimos. E essa educação, assim, é como eu digo sempre, o mundo acadêmico brasileiro prepara no máximo bons profissionais. Então, qual é o resultado disso? Você não tem pessoas preparadas para fazer a leitura de um cenário político, você não tem pessoas preparadas para compreender o que está acontecendo. A opinião de alguém que tem mestrado, doutorado, bacharelado é a mesma de uma pessoa que tem segundo grau completo, ou terceiro fundamental e médio. Né? Se você prestar atenção nisso, você vai ver que a opinião política das pessoas independe. Não é só a opinião, o raciocínio político estabelecido pelas pessoas independe do grau de instrução. Por quê? Exatamente porque quando a educação fala no viés político é para provocar o revolucionário. Né? Então, você tem um modelo educacional, as pessoas não prestam muito atenção nisso. Eu quero crer assim. Mas isso tudo foi feito em laboratório e funciona. Tem método. Então o resultado não poderia ser outro. Essa coisa de esvaziar a sala de aula, de trazer o professor para ser apenas um facilitador, não é? Ou deixar de exigir do professor ele ser um intelectual, não é? Seja na área de exatas, seja na área de humanas, seja... Não é? E cada vez mais o professor generalista, desde que ele seja detentor do bom uso da tecnologia. Né? Então, tudo isso está documentado, tudo isso você tem diretrizes, União Europeia,
ONU, Unicef, Unesco. Agora, esse discurso, professor, a gente vê muito nos educadores que defendem o método Paulo Freire. Paulo Freire também tinha muito essa ideia. Qual a sua opinião em relação ao método Paulo Freire para a educação? Tem duas coisas importantes para a gente contextualizar Paulo Freire. Primeiro, que não foi Paulo Freire que iniciou essa narrativa do marxismo na educação brasileira. Já nos anos 60, você vê muitas publicações onde, na época, as pessoas, os pedagogos, pessoas tidas como especialistas em educação, já pregavam essa ideia de transformar a educação tradicional. Hoje essa crítica, ela troca de nome, que é bem próprio isso. Antes você chamava a educação tradicional, alienante, burguesa. Agora você chama de conteudista. Então você não chama mais o professor de burguês. O professor burguês, ele é substituído pela figura do professor conteudista. Que a ideia de cátedra é a ideia burguesa, né? Burguesa. A ideia de... Até opressora. Se você tem muito conhecimento, não precisa isso. Então, você tem esse contexto aí que o Paulo Freire, quando ele volta da França, ele volta da Europa, ele vem com uma missão, que é exatamente trazer aquilo que ele pega lá. Ele está exatamente no momento áureo da grande revolução cultural na França. França essa que, por sua vez, foi a que mais teve impacto, mais até do que na própria Alemanha, do pessoal da escola de Frankfurt, o Adorno, o Horkheimer, o Marcuse. Então, o que é que o Paulo Freire faz? Ele traduz, numa linguagem até muito precária. Ele é um péssimo autor. Se você ler os livros de Paulo Freire, você vai ver isso. Ele traduz mas ele traduz as ideias centrais da escola de Frankfurt muito bem. E ele faz uma adaptação também muito bem feita da dialética revolucionária, que é o que embasa a escola de Frankfurt. Daí porque a ideia da pedagogia do oprimido. O aluno é o oprimido e eu, professor, sou o opressor. E como a dialética revolucionária está baseada no conflito, então esse aluno ele tem que se voltar contra mim, ele tem que debater comigo. O meu conhecimento já não tem tanta importância. Traz o professor para a igualdade do aluno. Igualdade é quase do aluno, uma troca de informações, mas de ideias. Mas essa igualdade com o aluno é o princípio para a derrocada da autoridade do professor. E aí o pessoal começa a fazer os joguinhos, como a gente viu muito hoje, né? A autoridade passa a ser sinônimo de autoritarismo. O que não é verdade. De opressão, coisa desse tipo. E a autoridade do professor está exatamente o quê? Por ser o detentor daquele conhecimento. E a partir do momento em que você quebra a hierarquia entre o professor e o aluno, o professor perde a autoridade de exigir uma resposta àquele conhecimento que ele passou. Então você começa o esvaziamento da sala de aula, você começa o esvaziamento do conteúdo da sala de aula. Hoje você tem isso documentado, tem livros comentando sobre isso. Hoje você tem recomendações da própria ONU, da Unesco, União Europeia. Essas organizações globalistas, que estão a serviço globalista. Aonde na sala de aula o professor tem que trabalhar a emoção, não mais o conteúdo. Que conteúdo? Você tem que trabalhar a emoção. E aí você traz o aluno para ele falar, que é um receituário Paulo Freire. Só que o pessoal está mais sofisticado hoje. Por exemplo, chega um adolescente, ele está ingressando na vida acadêmica, ele é apresentado a ele, por exemplo, um artigo de um renomado escritor, e aquele estudante é desafiado a fazer uma crítica do especialista. Então, essa situação aí de que o professor não detém o conhecimento, mas o conhecimento é compartilhado e há o intercâmbio na aprendizagem, seria aí a raiz do analfabetismo funcional que a gente tanto critica aqui no Brasil?
Sem dúvida. Eu vou te falar um pouco rapidamente da minha experiência. Eu comecei a perceber que algo estava errado quando, em determinada disciplina, determinada matéria, eu recomendava ao aluno para ler o Mito da Caverna, né? O famoso o livro 7 da República de Platão. E os alunos tinham imensa dificuldade de adultos, diversas idades, adultos. Eles tinham imensa dificuldade de entender o que aqui estava acontecendo, o que é que eles estavam lendo ali. Eles perdiam o raciocínio, Por quê? Porque eles não conseguiam perceber a lógica da argumentação que estava ali naquele diálogo, né, da parte daquele livro. Eu comecei a... Ainda não compreendia isso tão bem. Isso mais ou menos há quantos anos? Quase 20 anos atrás. Eu não compreendia isso ainda muito bem, né, mas já via que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Os alunos não compreendia, não tinha um raciocínio lógico para interpretação de um texto. Para ler e entender. Tanto que se você vai lá para o PISA cobra exatamente o quê? Matemática, raciocínio lógico. E cobra leitura e interpretação. Sim. Aí a gente vai lá para baixo. A gente vê hoje o pessoal não sabe ler nem interpretar porque textos aí vem a ideia da crítica. Não importa eu entender o que está no texto. Basta eu falar mal. Criticar o especialista. Na verdade, a ideia de crítica que nós temos hoje, ela não é a crítica kantiana. Sim. Ela é a crítica marxista. E Lenin esclarece muito bem isso num livro dele chamado O que Fazer. A crítica marxista, bem definida por Lenin, é destruir o seu inimigo. Então, se eu digo que eu vou criticar Rogério, eu vou botar Rogério abaixo. A destruição de reputação. Exato. Se eu vou analisar um trabalho de Rogério, eu vou botar esse trabalho abaixo. Então, daí por que crítica passou a ser eu falar mal. Quanto mais mal eu falo das coisas, mais pensamento crítico eu tenho. Mais senso crítico eu tenho. E isso ficou bom para professor e aluno, porque você também tem, com a expansão do ensino no Brasil, você tem também um déficit de professores qualificados para tal. A qualidade da mão de obra não acompanhou o crescimento do mercado. Então, para o professor pouco lido, pouco estudado, mesmo com titulações, que isso hoje já não quer dizer muita coisa. As formações hoje já não quer dizer muita coisa, não agrega muito. Não quer dizer absolutamente nada. Então, o que é que acontece? Para o professor que não tem, de fato, esse lastro intelectual, ficou bom para ele também. Porque ele bota lá duas questões polêmicas e o que é que você acha, o que você pensa, qual é a sua visão crítica sobre isso. A questão da emoção, o aluno vai lá e fala o que é que ele... E aí já traz questões pessoais. Aí traz questões sociais, joga ali no bolo. E aí, pronto, e aí... É como eu digo sempre. É uma miscelânea. Através dessa pedagogia, o sujeito entra mudo na sala e sai calado. Ou seja, ele não aprende absolutamente nada, mas devido à euforia da emoção, ele acha que ele está. E quanto mais esse professor incentiva isso, mais esse professor ele é homenageado. Poxa, o professor ele deixa o aluno falar. Mas falar em cima de quê? Qual foi o texto que você leu? É bem isso. Meus irmãos, estamos aqui hoje recebendo o professor Oswaldo, é um mestre, ele conhece do que está falando, estudado, conhecedor profundo do assunto educação. E talvez você esteja me ouvindo aqui, nos vendo, um pai de família, mãe de família, talvez você esteja se perguntando agora, sim, e o que é que tem a ver isso com minha vida? O que é que tem a ver isso com a minha vida no dia a dia? A resposta é tudo. Porque tudo isso daí vai desencadear o quê, professor? Numa sociedade cada dia pior. O que você acha que esse conteúdo, que aparentemente não tem nada a ver, parece ser um assunto muito intelectual, distante do convívio social da pessoa, parece que não tem a ver? Tem a ver? Tem uma ligação? O que é que o senhor... Essa ideia que passou a se apelidar, né, pejorativamente, de teoria da conspiração. Eu sempre digo, quando o pessoal começa a perceber que algumas pessoas estavam percebendo que havia um plano, aí vem essa peste de dominação, aí o pessoal joga descredibilizado dessa dúvida, essa percepção. Exatamente, essa contra-informação. Poxa, se você acredita nisso, então você é teórico da conspiração. Teoria da conspiração. Está vendo coisa?
Mas esse projeto para destruir o mundo ocidental, ele vem de longe. Né? Se a gente também voltar um pouquinho atrás, se a gente pegar aí o período da Revolução Francesa, né, no século XVIII, porque é importante isso? Porque a Revolução Francesa é a mãe de todas essas revoluções. O mundo ocidental, professor, só para que o pessoal compreenda, o mundo ocidental, que o senhor diz, é balizado na nossa cultura, na cultura judaico-cristã, nos nossos valores. Isso aí que o senhor fala de ocidental, o mundo ocidental. Basicamente, o senhor está querendo dizer isso? Basicamente isso. Né? Tem aí um aspecto geográfico, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Esse aspecto. Então, o que acontece? Vamos pegar lá a Revolução Francesa, quem aparece lá, né, preparando, o pessoal aqui no Brasil, qualquer livro que você pegar aí de ciência política, você vai ver que os grandes best-sellers da Revolução Francesa foi Montesquieu, Rousseau e Voltaire. Não existe maior engodo do que esse. O grande pai da Revolução Francesa chama-se Marquês de Sade. E não sou eu que estou dizendo isso pela primeira vez. Não quero aqui tomar nenhuma, né, nenhum privilégio de ser inaugurando uma tese. Né? Isso está em diversos livros. Né? E qual era a ideia do Marquês de Sade? Que ele, inclusive, não foi o único, mas ele terminou se tornando o pai da Revolução Sexual, porque ele foi o que mais se destacou. Né? Opa, o pai da Revolução Sexual. Isso. E qual era a ideia do pessoal aí, dos mentores? Olha aí, pai e mãe. Os mentores da Revolução Sexual. É porque através da retomada do instinto, o instinto gera violência. E através dessa violência animalesca própria do instinto sexual, é que poderia se fazer a revolução política. Então, os caras partiram da ideia de que toda a revolução política ela tinha que ser antecedida pela revolução sexual. Mais recentemente, na pós-modernidade, agora, aí a partir da segunda metade do século XX para cá, foi introduzido uma outra etapa entre essas duas. Então, entre a revolução sexual e a revolução política, aparece a revolução cultural. Então, a revolução sexual ela vai levando a uma mudança cultural, uma mudança de valores, uma mudança de valores morais, uma mudança na função das instituições que sustentam a sociedade, a começar pela própria família. Né? E, a partir daí, então, você migra para o universo da revolução política. Professor, então, eu acredito que tem uma ligação, e o senhor me confirma isso, porque quando a gente lê o Decálogo de Lenin, você vê que o primeiro item é dê liberdade sexual aos jovens. Tem ligação? Exatamente. Exatamente. Ele segue uma tradição. Uma linha, né? O pensamento revolucionário ele tem uma genealogia. Né? Se você pegar Marx e Engels, principalmente o Manifesto Comunista, é uma reprodução das teses de Adam Weishaupt, que estava ali pelos bastidores, politicamente falando, administrando os rumos da Revolução. Aí depois chega Lenin. Mas observe que sempre 10. Esse 10 não é por acaso. Não é por acaso, nós vamos entrar nisso aí. São os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Então, é uma religião que é o contraponto ao cristianismo. Você tem que destruir o cristianismo, porque o cristianismo... Deixa eu chamar o pessoal aqui, professor. Porque estamos aqui, somos homens de Deus, e eu vou repetir isso, porque parece, pastor Rogério, que estamos falando de um assunto que não tem nada a ver com a sua vida diária. Parece que não tem nada a ver com sua vida comum. E tem tudo a ver. Tudo. Tudo a ver. A gente está analisando aqui justamente as raízes. As origens de todo esse movimento que a gente já tem falado. A gente já discutiu várias vezes sobre o marxismo cultural, sobre a destruição da família, essa questão de revolução da sexualidade. E agora a gente traz justamente o professor Oswaldo para poder fazer esse raio-x. Porque os nossos amigos, os nossos irmãos que nos acompanham, que assistem esta live dos conservadores, vão entender essa raiz e o que eles estão pensando é justamente isso. Agora faz sentido, agora eu estou entendendo, agora as peças estão se encaixando no quebra-cabeça.
Me perdoe, professor, ter cortado seu raciocínio, mas é que me veio aqui a mente rápido. Então, tranquilo. Primeira tese de liberdade sexual aos jovens. E tem sentido isso, tem base. Interessante até porque, pastor Rogério, a importância de entender esse traçado histórico não é simplesmente uma demonstração de erudição. É para que as pessoas vejam a profundidade e a extensão do problema que nós estamos vivendo. Sim. Entendeu? Para que as pessoas não pensem que isso é apenas uma questão do aqui e agora, do seu problema em casa. O seu problema em casa é muito sério, mas é muito mais do que isso. Hoje antes de vir para cá, eu estava passando pelo Facebook e um amigo publicou lá a foto de até um ex-aluno meu. Ele publicou a foto de uma netinha dele que nasceu. E me veio um sentimento. Quando eu olhei, eu estava para vir para cá, e quando eu olhei a foto daquele bebê enrolado ali no cobertor, eu disse, poxa, a gente não pode desistir de lutar. Porque essas crianças, as que já nasceram, as que estão nascendo, não podem ser vítimas do que nós estamos passando. E se vierem a ser vítimas do que nós estamos passando, não pode ser por conta da nossa covardia. Da nossa omissão. Da nossa omissão. Eu tive esse sentimento. Entende? Vendo a foto daquele bebê. Então aqui no Brasil, né, houve uma entrega muito fácil. A destruição da família aqui foi uma coisa muito fácil de ser feita. E eu te digo isso, se você fizer uma pesquisa, né, até bibliográfica mesmo, Estados Unidos, o pessoal está batendo na família americana, pesado, desde os anos 50, 60. É psicólogo, é psiquiatra, é sociólogo, é filósofo, é antropólogo. Os pseudos especialistas, né? Essa ideia de que a criança não pertence à família, que deve ser criada prostituição do Estado, ela está lá nos anos 60 nos Estados Unidos com teses de psiquiatras. Olha aí, pai e mãe. O filho não é responsabilidade sua, é do Estado. Mais ou menos. Isso não é da agora. Essa narrativa já está aqui no Brasil. Inclusive, já publicada em comentários muitas vezes por autoridades de Estado. Sim. Então, o que é mais preocupante? Então, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil foi muito simples. Eu trabalho, pago a escola, você cuida do meu filho aí. Eu estou pagando. Ou seja, os pais não deixaram que a raposa entrasse no galinheiro. Eles colocaram a galinha no covil da raposa. Entregou de bandeja. Eles entregaram de bandeja os seus filhos, crianças e adolescentes, para os comunistas nas escolas e nas universidades. Olha aí. Entregaram de bandeja, entregaram de graça. Agora que a coisa está ficando quente... Está vendo o resultado nas cordas. Que o seu filho sai lindo e maravilhoso, sua filha sai linda e maravilhosa, porque passou no vestibular e volta com a cabeça raspada, fumando maconha. Aí agora você está vendo... Mas isso já vem de longe. Isso já vem de pelo menos umas 3 décadas. Que situação. Isso está sendo trabalhado em sala de aula. Eu me lembro muito bem que quando eu comecei minha carreira de professor, eu comecei no fundamental, depois fui para o médio, depois fui para o nível superior. Eu subi toda a escadinha. Porque, inclusive, eu estava terminando meu mestrado. Eu digo sempre que Deus, tem horas que Ele fala para mim, não, você não está bom não, desce para subir de novo. Então, quando eu já estava achando que estava conquistando alguma coisa, eu falei, não, desça, vai lá para baixo. Aí me botou lá na sala de 5ª série e tal. E eu me lembro que eu ensinava 5ª série e ensinava no 1º ano. E quando eu cheguei assim na sala de aula, pela primeira vez eu quase virei de costas e saí correndo. Porque a imagem que eu tinha de sala de aula era do meu tempo. E quando eu cheguei, que eu vi aquilo ali, uma escola particular. Uma vez eu fui convidado para dar uma palestra na escola pública, eu não pude dar palestra, porque os alunos não paravam de gritar. Mas não era nada contra mim, não, eles não gritavam comigo, não estavam me vaiando, não. As professoras mandavam fazer silêncio para poder começar a falar, eles continuavam conversando entre eles, começavam a brincar entre eles, a Às gritar vezes até a entre grid, eles. né, hoje, já chegou a esse ponto. Eles lá entre eles, não tinha nada a ver comigo. Aí eu tentei algumas vezes falar, oi pessoal, tudo bem e tal, mas não deu, aí eu fui embora. Entendeu? Então, quer dizer,
Como se chegou a isso? Foi da noite para o dia, né? Hoje você pega documentos do MEC, receituários do MEC, recomendações do MEC, e tem lá embaixo, Banco Mundial, Unesco, OCDE. Banco Mundial, Unesco, Unicef. Então isso vem. E ao contrário do que a gente pensa, a entrada dessa questão não foi exatamente pelos primeiros anos da educação, foi pelo nível superior. Né? O objetivo de introduzir isso nas escolas, logo no início, ali, quando eu falei, no meio dos estudos do cérebro e tal, era exatamente fazer com que aquelas novas gerações se tornassem professores para reproduzir aquilo. Porque o professor do nível superior, ele tem um efeito multiplicador muito grande. Ele tem um poder multiplicador muito grande. Então, a partir do momento que aquelas primeiras gerações foram se formando e alguns deles foram se tornando professores, então você começa a ter depois o efeito, que é o que você vê hoje nas universidades, não só públicas, como muita gente pensa. Às vezes você vê determinados escândalos na universidade pública, porque o aluno da escola pública ele é um concursado, vestibular um concurso, o professor da escola pública ele é um concursado, e eles acham que esse concurso dá a eles o direito de fazer certas coisas inapropriadas a um ambiente acadêmico, faça na sua vida particular. Professor, pegando essa parte, o jornal Gazeta do Povo listou, inclusive, 10 temas de dissertação de mestrado, tese de doutorado de universidades públicas, que inclusive são pagas com o dinheiro do povo, e temas completamente incomuns. Eu quero listar aqui, eu tenho essa pesquisa para que vocês possam acompanhar. Olha só. Primeiro tema, fazer banheirão, as dinâmicas das interações homoeróticas na Estação da Lapa e adjacências. Mestrado em Antropologia na Universidade Federal da Bahia. Repete como é o tema mesmo? Fazer banheirão, as dinâmicas das interações homoeróticas na Estação da Lapa e adjacências. Foi um tema de dissertação de mestrado em Antropologia na Universidade Federal da Bahia. Segundo tema, a estética do funk carioca. Criação e conectividade em Mr. Crata. Tema do doutorado em Sociologia e Antropologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mulheres perigosas. Uma análise da categoria Piriguete. Mestrado em Sociologia e Antropologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Zoadinha e Tatatatá. Representação sobre a sexualidade e o corpo feminino negro. Mestrado em Ciências Sociais na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Erótica dos signos nos aplicativos de pegação. Processos multissemióticos em performance íntimo espetaculares de si. É um mestrado em Linguística aplicada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E por último aqui, tema 10, a pedofilia e suas narrativas. Uma genealogia do processo de criminalização da pedofilia no Brasil. Tema de doutorado em Sociologia na Universidade de São Paulo. Agora, por que tudo isso, professor? Isso interessa a quem? Exatamente. Isso mostra o declínio do chamado mundo acadêmico, do nosso mundo acadêmico. Né? Veja bem que isso já acontecia em outros países, Europa e Estados Unidos, há pelo menos 50, 60 anos atrás. Né? O que a gente chama de qualidade do ensino, né? Ela vem declinando no mundo todo. Os países que mais se sentem vangloriados nesse universo hoje são aqueles que conseguem boas notas do PISA. O que quer dizer apenas que são pessoas dotadas de fato para o mercado de trabalho, que esse é o objetivo, e nada mais. Se você quiser se tornar um homem culto, hoje você vai ter que ser literalmente um autodidata. Você vai ter que comprar livros, ler, assistir vídeos no YouTube, outras fontes de conhecimento, para que você tenha um nível cultural além daquele que o mero mercado de trabalho exige.
seja qual for a sua formação. Eu, particularmente, não sou contra ninguém escrever sobre nada. O que eu reclamo é que a verba pública ela não pode ser usada para algo que não diz respeito ao ambiente acadêmico. O ambiente acadêmico é um local de produzir ciência. Então, que o cara, depois que saia do universo acadêmico, da universidade pública, ele escreve o que ele quiser. Ele pode até escrever um livro descrevendo a orgia que ele participa, é o problema dele. Agora, um curso de mestrado custa caro ao contribuinte. O nosso curso educação de bacharelado é das mais caras do mundo, custa caro ao contribuinte. O curso de doutorado custa caro ao contribuinte. O que é imoral não é exatamente o que ele escreve, mas, primeiramente, usar o dinheiro público para fazer algo que não é o destino verdadeiro dessa verba, que por se tratar do ambiente acadêmico. Agora, depois ele vai querer escrever, ele vai dormir com 10, com 5, com 3, é problema dela. Mas ali no ambiente acadêmico, ele está reservado o quê? A ciência. No universo das chamadas, como nós chamamos de ciências humanas, é o quê? O desenvolvimento intelectual. Um aprimoramento daquilo que outrora nós chamávamos de educação clássica, que ainda era herança, já bem defasada, mas herança, como eu disse no início, do modelo clássico do trívio da Idade Média. E nós fomos perdendo isso pouco a pouco, até que chegamos nesse ponto que chegamos. E terminamos sendo coroados, por essa pedagogia paulo-freireana, local de sala de aula, local de você criar revolucionário. Paulo Freire não está nem preocupado com o mercado de trabalho. A OCDE, pelo menos, está preocupada com o mercado de trabalho. O PISA reflete as condições de uma população de ingressar nos melhores postos de trabalho. Por falar em PISA, e inclusive os pais estão percebendo essa grande gravidade, o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. No último dado de 2019, a pesquisa foi aplicada em 79 países. O Brasil ficou em 59º lugar em literatura, 67º lugar em ciências e 73º lugar em matemática, sempre nos últimos lugares do ranking. Se estamos percebendo que o método não dá certo, o Brasil não consegue avançar, temos os últimos lugares, professor, na sua opinião, como educador, por que insistimos em um método que não funciona? Porque esse é um projeto. Mas qual é o objetivo desse projeto? E diversas pessoas já foram preparadas para implantar esse projeto. Não é que deu errado por acidente, não. Está funcionando certinho. Não, é um projeto muito já foi projetado para esse fim. Séculos esse projeto sendo elaborado, sendo implantado, sendo testado, aperfeiçoado, para chegar onde chegamos. É um projeto. E você já tem um sem número. Para reverter isso é difícil, hein? Rogério, eu estou entre os últimos dos moicanos. Eu posso lhe garantir isso. Eu estou entre os últimos dos moicanos. A próxima geração, logo aí a seguir... Que eu li aqui alguns temas. Não vai encontrar professores do meu perfil ou até mais elevado. Eu não sou... Ou até mais elevado. Não vai. Quando essa minha geração for embora, queira Deus, apareçam alguns para falar, ó, aqui tem vida inteligente, aqui tem cultura. Mas acabou. Acabou. A educação brasileira é uma política de terra arrasada. O pessoal está destruindo e deixando para trás a terra destruída. Não nasce nada. E você tem um sem número de pessoas que foram preparadas para isso, Rogério. Você vai ver hoje pessoas cuidarem de ser meu filho. Cuidar de ser minha filha, ser especialista em educação. Olha aí no Facebook. Não tem nem tempo. Não tem nem tempo para estar discutindo isso. Você tem quantos anos de educação? 5 anos? Você é um garoto. E quanto tempo numa só instituição? Eu tenho 15 anos na instituição, 15 anos na instituição, 20 anos na instituição.
12 anos na outra instituição. Foi que eu comecei a aprender o que era educação. Você pega um garoto hoje, uma garota com 3, 4, 5 anos de informática que é especialista e vai para a live. E vomita coisa, né? Entendeu? E tem um monte de gente atrás que vai e segue. Paga. Entende? Dono de faculdade privada paga caro para poder pegar um especialista desse para dizer o que qualquer livro de coach diria. Ou um livro de um especialista desse diria. Entende? Coisa tá feia, né? Difícil. Eu já vi instituição privada pagar consultor, que até hoje eu não entendi por que aquilo foi implantado. Eu só queria entender a lógica. Até hoje eu não entendi. Ah, mas o cara, né, Divanir, um especialista, recomendado pelo MEC. Tá aí, meu amigo. A ONU recomendou. Se você quer a ONU recomendou. Se você quer a ONU, aí você vai ter até carro para ir buscar em casa. Como foi agora a OMS, né? O OMS disse, a OMS disse. A OMS disse. Entendeu? E a maioria das pessoas que tem a minha idade, e que tem experiência próxima da minha, ou até maior, tá todo mundo beijando a mão de Paulo Freire. Professor, deixa eu entrar aqui em um outro assunto que eu acredito que tem a ver. Anteontem, nós estávamos fazendo a cobertura da eleição lá nos Estados Unidos e o senhor participou da live do pessoal do Bahia Direita. E na sua participação, o senhor deu uma fala assim que me assustou. Quando o senhor disse que outras gerações, as gerações mais novas, a ideia é eliminar da cabeça, do estilo de vida, a pessoa de Deus, a figura de Deus. Isso também tem a ver com o aprendizado na sala de aulas, e isso está sendo proliferado, tem também uma gênese. Sim, sem dúvida, porque a partir do momento que você perde de fato o conteúdo daquela educação humanista. Então, se eu volto o aluno para a revolução, na verdade eu desumanizo. O que é a arte? A exposição que é arte? Não. Porque é a minha opinião? Não. A arte é algo que volta o homem para algo superior. A arte me leva a pensar algo superior ao que eu sou e como eu estou, e principalmente aos meus instintos. Se a arte me traz para os meus instintos, ela não é arte, ela é perversão. Opa! É forte isso, hein? Se você olhar uma das definições de Agostinho para a liberdade, uma das definições de Agostinho é que o homem, para ser livre, ele tem que se libertar dos instintos. Séculos depois, chega o Marquês de Sade e diz, não, você é livre se você fomentar os instintos, o prazer da carne. É essa a ideia que está hoje aí. Sim. É alimentar os seus instintos, então seus desejos. Você é livre se você puder fazer, se as pessoas puderem fazer o que fariam em casa, na sua intimidade, fizer na rua, no pátio da universidade. Olha aí. Então, e isso é um receituário também lá do Wilhelm Reich, psiquiatra alemão, também ligado à escola de Frankfurt, que morreu louco, inclusive. No livro dele, Revolução Sexual, ele diz, vamos levar o nosso íntimo para o público. Vamos levar todo o nosso íntimo, inclusive questão sexual, para o público. É receituário. E isso vem via... Isso está no mundo acadêmico, vem aí e tal. Isso é receituário. Pervertendo a cabeça. O próprio Freud vai dizer que o problema da neurose é o que? A repressão sexual. Sim. Então vamos liberar geral. Porque aí eu deixo de ser neurótico. Vivo o livro da neurose. Que coisa, né? Estou resumindo um pouco aqui a ideia, mas a essência é essa. Sim. Não teria tempo, aí seria um ano inteiro. Então o que acontece? Voltando à questão que foi colocada. O problema da eleição de Trump, e aqui também no Brasil, Bolsonaro. Qual será a visão política nas próximas eleições? Trump talvez seja também um dos últimos dos moicanos. Se ele cair lá, a coisa vai ficar complicada. Bolsonaro também aqui talvez seja um dos últimos dos moicanos. Porque se você observar as opções para Trump
E mais ainda, aqui que nós temos o pluripartidarismo, se você observar as opções para Bolsonaro, são todas de esquerda. Um fala mal do outro, mas são todos amiguinhos pelos bastidores, estão todos vestindo camisa vermelha. Então, nas próximas eleições, se não aparecer uma outra pessoa que traga essa herança, essa tradição e coragem conservadora, para enfrentar, patriótica, que tem a coragem que Bolsonaro teve, Trump nos Estados Unidos, para enfrentar isso, quem vai levar a esquerda? Quem vai levar a esquerda? Você lembra do tempo de Fernando Henrique Cardoso, do PT? Sim, a dialética, que o pessoal chama aqui de guerra das tesouras. A estratégia das tesouras. A estratégia das tesouras. Né? Quantas vezes eu vi colegas meus falando que era tradição, está nos livros, que Fernando Henrique era neoliberal. Eu digo, como? Se ele é da social-democracia... É fruto da escola de Frankfurt. Um dos ramos da social-democracia, uma das origens da social-democracia é a ruptura com o Partido Comunista por discordar dos métodos de chegar ao poder. Então, como é que o cara é neoliberal? Não estou entendendo. Também levei tempo para entender, viu? Tive que ler bastante, tive que até entender. Mas qual seria o contraponto da escola de Frankfurt? Como se trata de economia, muitos apontam a escola de Chicago, mas a gente pode colocar uma base para colocar o contraponto, uma base ideológica? A gente tem que ter muito cuidado hoje com o termo liberal. Que já virou... Por quê? Porque você tem o liberalismo que vem de Locke, John Locke, ali, século XVII, e aí depois vai para Adam Smith, o Adam Smith pega Locke e transforma para o universo econômico, enfim. Nos Estados Unidos, durante muito tempo, o liberalismo significou isso: livre mercado, iniciativa, propriedade privada, espelhado aí, né, em determinadas escolas da economia. Mas, progressivamente, o termo liberal foi ganhando o sentido que nós chamamos hoje de socialista. Sim. Então, o liberal é aquele que permite tudo, que permite aquilo que está na agenda dos socialistas aqui no Brasil. Então, a gente precisa ter muito cuidado aqui no Brasil quando a gente usar o termo liberal. O Partido Novo ganhou isso aí, né? O Partido Novo é um reflexo disso daí. Isso, é reflexo aí. É uma repaginada do partido PSDB. Exatamente, é uma repaginada do democrata, nos Estados Unidos. Exatamente. Que lá é a polarização, liberais e conservadores. Lá é azul, aqui é laranja. Laranja, Entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque eu não tenho uma fórmula maravilhosa. Acho que se eu fizesse isso aqui, eu estaria publicando fake news. Mas eu acho o seguinte, é preciso ter experiências em escolas que retomem o máximo possível o ensino do conteúdo. Que retomem, que revalorizem os professores conteudistas. Até aquelas teses, né? A educação clássica. E essas escolas, com certeza, elas terão destaque. Mas para essa turma aí, o intelectual é burguês, é opressor, né? Então, o importante é ser compreensível, basta. Já está me entendendo o que eu estou falando e acabou. Se a gente for falar de mercado de trabalho, ou mercado de trabalho, mercado de empreendimentos, eu acho que existe um mercado aí que não está sendo assistido. Existem muitas famílias, muitos pais e mães que pagariam por uma escola para ter seus filhos com professores conteudistas. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo, porque eu vivo na sociedade. Mas não pode ser pública não, professor? Porque, por exemplo, o que eu penso em relação a esse contexto, o pai, para colocar o filho numa escola conteudista, eu quero que o meu filho tenha um bom desenvolvimento acadêmico, intelectual, tem que ir para a questão... Sem perder princípios, sem perder valores. Sem perder valores. Mas não é possível colocar essa escola no contexto público, porque eu penso. Uma vez eu tive a oportunidade de perguntar a alguns jovens, inclusive os jovens aqui da igreja. Você já ouviu falar de John Locke, Adam Smith e alguns teóricos conservadores, tal? Poucos, dois levantava a mão, conhecia vagamente, mas todos já ouviram falar aqui de Gramsci, de Karl Marx, todos levantavam a mão. Na biblioteca da escola pública, por exemplo, temos lá livros de Marx, de autores marxistas,
mas a gente não consegue ter literatura também conservadora. Mas por que não há espaço para o conservadorismo nas escolas e universidades públicas? Veja bem, é possível resgatar essas escolas públicas? Sim. Até porque você tem tanto nas escolas públicas quanto nas universidades públicas, isso eu digo com certeza, você tem um número significativo de professores que simplesmente são censurados. Não é? Tem muitos professores que não concordam com o que estou fazendo. Mas eles têm que fazer. Primeiro que é uma determinação de secretaria, é uma determinação de reitoria. Senão é cancelado, né? O termo agora é cancelado. Entende? Então tem muito professor que está engasgado. Não é à toa que uma das principais vítimas da síndrome de Burnout é o professor. O próprio professor. Então, se ele estivesse tão feliz, satisfeito assim com o que ele está fazendo, ele não estaria com problema de depressão. Isso sem falar nas agressões físicas que nós assistimos aí nos vídeos rodando pelas redes sociais a todo momento. Então, é possível sim implantar isso na escola pública. O que falta é vontade política. Não tem representação. O que falta é vontade política, porque eu, enquanto político, o político tradicional do Brasil não é o tradicional do sentido conservador. Sim. A regra. O político profissional. Ele prefere o quê? Um ser bestializado. Por que você está espalhando droga? Isso é político mundial também. Isso é um receituário, inclusive, do Instituto Tavistock. Por que você espalha droga? Por que você espalha sexo? Olha que se combina droga e sexo. Por quê? Porque quando o cara está na droga, ele não está ligando para nada. Se ele tem acesso à droga dele, se ele não pode mais nem ser preso porque ele está usando droga, ele não está ligando para nada. Eu não vou me preocupar com política. Tem uma pergunta, até uma pergunta polêmica. A comunidade conservadora vibrou de alegria quando o candidato à Prefeitura de Salvador, César Leite, anunciou seu nome para compor a equipe de educação, caso ele vença a eleição municipal. César Leite, prefeito de Salvador, foi o anúncio. O professor Oswaldo Bastos Neto vai compor essa frente da educação, um nome forte para assumir a pasta da educação no município de Salvador. A pergunta polêmica, para que os irmãos possam observar. O senhor tem medo de ser o Weintraub baiano, de ser rechaçado, de ser perseguido pela sua visão conservadora? Porque a comunidade acadêmica te respeita, a comunidade universitária te respeita, vários alunos, eu inclusive eu fui um dos seus alunos, os seus alunos estão espalhados aí pela cidade, mas assumindo a pasta da educação, você está disposto a enfrentar? Olha, Rogério, é evidente que, é claro que uma vez eleito, essa decisão final é evidentemente de César Leite. Então, nós temos tido conversas, contatos, reuniões, temos ideias bastante semelhantes, sintonizamos com as principais ideias do que pensamos sobre a pasta, mas ainda não tem nada definido. Mas aí você me faz a pergunta se eu teria medo de ser o Weintraub. A coisa que eu mais fiz na vida foi apanhar. Já está na toca do leão há muito tempo. Se quiserem bater, pode bater. Na cova dos leões. Não faz. Já calejou. Não, vai dizer o quê? É quase com a voz isolada, quase, né? Não. Entende? Mas eu não vou atrás de eu quero fazer algo, isso inclusive é a visão de César Leite também, que nós já conversamos. Nós temos que fazer algo para gerações futuras. Nós não vamos herdar isso que nós vamos fazer. Nós não vamos colher o fruto dessa semeadura. Mas nós queremos, lá adiante, ter a dignidade de dizer, o que os nossos descendentes digam. Poxa, olha o que foi feito aí. Valeu a pena. Entende? Vai enfrentar algo muito... E se você não... Veja bem, milhões de pessoas morreram em países comunistas, milhões no Camboja, milhões no Vietnã, na China até hoje, milhões na União Soviética.
em Cuba, né? Recente aí na Venezuela, recente em diversos países africanos. Cristãos estão sendo assassinados todo dia nos países africanos. Eu ser xingado por alguém é uma besteira. É uma besteira. Seria até fraqueza perante Deus da minha parte eu me queixar porque alguém me xingou. Eu xingo também, não tem problema não. É isso aí. Rapaz. Professor, veja bem, voltando aqui à questão até da eleição americana, que está uma polêmica aí. A eleição vinha Trump vencendo, muito bem, em estados importantes. Em um determinado momento ali a eleição travou, parou-se misteriosamente e depois começou a aparecer só o voto de Biden, a eleição está suspensa, isso pode até acabar na Suprema Corte. Mas a minha pergunta não é sobre isso, porque no dia seguinte, a minha filha, como de costume, eu acredito que seja corriqueiro isso, os professores dela, para variar, falando mal, detonando a figura do presidente Trump, e o senhor já falou aqui, eu tenho a mesma visão, de que ele pode ser um dos últimos dos moicanos a enfrentar esse sistema, a enfrentar essa coisa maligna, e eu vejo que isso se reflete em tudo isso que o senhor está me ensinando e ensinando para os meus irmãos, essa deteriorização, inversão de valores, a deteriorização do cristianismo, da figura de Deus, a figura dos pais. O senhor concorda? Me encaixa aí nessa... Sem dúvida, né? Bolsonaro sofreu mesmo aqui, sofre até hoje. Eu volto a frisar. Ou a família, padres, pastores, como eu disse, essa penetração da teologia da libertação nas igrejas, missão integral, né? Ou se dá um basta nisso, ou se parte para a briga mesmo, confronto, ou os pais cumprem essa briga e resgatam o papel deles na família, né? Ou essa guerra vai estar perdida. Essa guerra, a gente não vai ganhar essa guerra com bala, com canhão. A gente vai ganhar ou perder essa guerra com inteligência, com cultura, com argumento. Informação, com conteúdo. Contra-argumentando essas narrativas revolucionárias que já estão há muito tempo fazendo a cabeça. E quando eu falo de geração, não estou falando só dos jovens, não. Estou falando de geração, eu falo de um tempo. Que você vê de ponta a ponta. Até as vovós já foram contaminadas muitas vezes, porque elas não raspam o cabelo, mas acho bonitinho quando o netinho volta lá, entra em casa, volta... Cabelo cheio de pinça, cheio de... Que lindo, ó. Não brinco com ele não, é meu netinho. O pai, não, meu netinho. Então, essa mentalidade, ela já se alastrou. Quando eu falo de geração, eu falo de um tempo. Por todas as idades, classes sociais, né? Formação escolar. Então, ou se parte para a briga, ou se enfrenta isso. O senhor sabe, se professor... não em nome dos nossos, digamos... ideais pessoais, mas é isso, em nome das crianças que estão nascendo, das crianças que já estão aí. E em nome da fé também, né? Em nome do da nosso fé, Deus. Sem dúvida. O senhor sabe que nós aqui, eu, pastor Rogério e outros pastores que estão comigo aqui, somos não é muito grande a quantidade de líderes religiosos que têm coragem de enfrentar tudo isso. Há anos atrás eu sempre, né, tenho essa bandeira. Já fui muito rechaçado, muito mal interpretado, mas eu mantenho firme, enfrentando aí, botando a cara, expondo, porque eu acredito nos valores cristãos, acredito na palavra de Deus, eu creio no que está escrito, sou servo do Deus vivo. Amém. E é em prol disso tudo que eu insisto, já não mais pensando na minha geração, como o senhor mesmo falou, mas já pensando nos filhos dos meus filhos, né? Para quem sabe pegar uma colheita de uma resistência, de um enfrentamento nosso. O pastor Rogério está aqui do meu lado, o senhor é um dos poucos, especialmente do mundo acadêmico, que enfrenta, bate de frente. E eu sempre tenho a honra de receber o senhor aqui. Eu sei que outras vezes temos aquela ideia daquele seminário conservador. Não está descartado, está apenas momentaneamente adormecido, mas vamos ressuscitar. E em defesa da fé, eu vejo a desconstrução da figura de Deus, da figura masculina. Isso também tem raiz nesse ensino marxista?
professor? Sim, porque você transforma o cristianismo numa forma de você angariar a matéria. Então você traz o materialismo. Materialismo a comunista. origem do materialismo é o quê? A ideia de que a vida surgiu no átomo, vem lá dos gregos. E tudo é aqui para aqui. Por isso que o marxismo daqui. chamaram de materialismo. Deus não existe, isso é ilusão, é criação. Essa coisa abstrata, subjetiva. Você precisa criar Deus, Freud vai dizer, né? A pessoa não teve um bom relacionamento com o pai, então ela cria um Deus ideal, porque pelo menos com aquele pai ali ela se relaciona bem. É mais ou menos isso. O Deus cristão, para ele, tem isso, porque os outros deuses de outras religiões pode. Então, o que acontece? É importante essa ideia de que nós precisamos resgatar esses valores, porque, olha bem, não é só a universidade que tem problema de confronto, não, pastor. Não é só na igreja, não. Eu, pelo menos por 2 vezes, foi feita pressão em instituições para que eu fosse demitido de determinado curso. Entendeu? Por defender defender família, valores de Deus. E além disso também, por trabalhar o que está no livro. Conteudista, professor conteudista. Exato, professor conteudista. Colegas, não era aluno, não. Colegas de se dirigirem a coordenações e a diretoria e pedir a minha saída de determinado curso. Está me incomodando. Agora, o interessante é que quando muitas vezes amigos e colegas colocavam o aluno numa determinada faculdade que eu era o professor, né? Se eu não ensinasse nos 2 turnos, essa pessoa dizia para o filho dela, não, você vai ser aluno de Oswaldo. Então, quando é com o filho dos outros? Mas o dela ela queria que fosse aluno de Oswaldo. Não, você se matriculou de manhã, só Oswaldo está ensinando, mas essa matéria dele você vai pegar à noite. Isso também aconteceu algumas vezes. O filho dos outros. Eu já sei. Vale tudo. É aquele que muitos têm, né? Pode sim ensinar liberdade sexual ativa, mas para os filhos dos outros. O meu vou criar do meu jeito. Os filhos dos outros ficam lá revolucionários. Agora o meu, eu quero conteudista, professor Oswaldo Bastos. Você vai pegar aula de noite, de manhã, onde ele estiver, você vai ser aluno dele. Então, isso também já aconteceu. O nível de confronto é mais sorrateiro, mais até covarde do que nas universidades públicas, onde os professores às vezes se arvoram de, inclusive, ofensas verbais aos colegas. Mas isso existe. E nas igrejas também, esse confronto, ele tem que existir. Né? Às vezes a gente não confronta desafiando o outro, mas o próprio fato de manter o pé sobre a rocha, se manter de pé sobre a rocha, já é o confronto. Entende? Já é o confronto. E muitos cristãos estão começando a sair do anonimato, estão se envolvendo com esse engajamento político. A gente viu aí o que aconteceu nas últimas eleições no Brasil, esse movimento conservador, a grande maioria aí tem militância cristã, aí uma militância formada por evangélicos, católicos, espíritas, e por conta desse movimento, muitos líderes evangélicos estão recebendo crítica. Tem pessoas que dizem assim, mas o pastor tem que estar orando, o pastor tem que estar pregando, o pastor não deve se envolver nessas causas políticas e ideológicas. O sindicalista pode falar, eu tenho um professor que faz política dentro de sala de aula, ninguém questiona. O médico faz política dentro do consultório. No consultório. Mas qual a sua visão em relação a esse assunto? Como pensa o líder religioso pode se engajar com essas pautas políticas, deve se engajar com a luta política? Tem 2 questões aí. Aquela primeira palestra que eu fiz aqui, dentre tantas coisas que eu falei, eu disse, nós católicos e evangélicos não podemos ficar brigando. Sim. Nós temos que nos unir por uma causa comum. Sim. Guardemos as nossas diferenças doutrinárias, dogmáticas, mas o inimigo é um só. O inimigo é um só. Falei isso tem que, um ano. Estou voltando aqui agora depois de um ano. Por esses dias o padre Paulo Ricardo publicou um vídeo no canal dele falando a mesma coisa. Que ele é um mestre, né? É um grande conservador brasileiro, o padre Antônio. Falando a mesma coisa do que eu falei aqui. Aí eu vou mais especificamente para a sua questão.
É claro que o padre e o pastor têm que se envolver nesta questão política, não no sentido apenas de fazer campanha, mas no sentido de conscientizar. Se você é cristão, você tem que ter coerência com a Bíblia que você lê, sobre a qual você reza, ora, pelo ensinamento do Deus que está ali, a palavra da verdade. Então, como é que você diz que é cristão e vota num sistema comunista que tem suas origens no satanismo e no luciferianismo? Você não pode agradar a dois deuses. O nosso Deus é tão bom que ele ainda te deu a opção. Essa fala sua aí, professor, mereceria uma outra live, porque entrar na origem do comunismo, no satanismo, que andam juntos, mão dada, do ateísmo prático, ativista. O vermelho do comunismo é o sangue do inimigo. A estrela que o PT usa e tantos outros partidos do mundo todo usam é o símbolo de Bafomé. Se você virar ao contrário, se você ver ela de ponta cabeça, você vai ver que é o símbolo de Bafomé. Os teóricos falam, os grandes teóricos do comunismo do século XIX, do anarquismo, eles enaltecem Lúcifer escrito. Tem um livro de Saul Alinsky, né? Mesmo. Tem uma... O É mentor de Obama dele. E o mentor de Hillary, né? Um satanista. Os caras estão dizendo, eis que chega o grande libertador. Satã, o primeiro revolucionário. O primeiro revolucionário. Os caras falam. Entende? Então você cristão, católico, evangélico, você tem que se posicionar, você tem que saber o mundo que está aí. E depois não pode chorar, né? Encurralado. Depois não pode chorar. Depois não adianta vir para a igreja pedir bênção para ganhar carro. Entende? Porque a salvação é pela alma. Exatamente. A salvação é pela alma. Se você está sintonizando com aquilo que é o contrário da Bíblia... É isso aí. Professor, estamos com um pouco mais de 1 hora de live. A gente imaginou 1 hora de live, mas o seu conteúdo e o tema é tão rico e a sua presença aqui conosco é sempre tão boa, que passa rapidinho 1 hora. Eu acho que a gente precisa marcar mais live, né? A parte 2. O nosso sonho é ter o nosso seminário conservador, tendo o senhor aí coordenando o curso juntamente conosco. E fique à vontade aí, para você se despedir, dar uma fala aí para os nossos irmãos. Muitos pais de família nos acompanhando. Uma vez eu agradeço a presença, sempre que for convidado estarei aqui. É um prazer muito grande, uma responsabilidade muito grande. Queria apenas anunciar o meu seminário, o seminário... Por favor, suas redes, por favor. Tem lá o meu e-mail na descrição dos vídeos, o meu Facebook também, onde as pessoas podem entrar em contato comigo, via e-mail, via o Facebook, e para a gente trocar algumas ideias. Pessoas me pedem opinião, pessoas me mandam livros em PDF, me contribui comigo pela a continuidade do meu aprendizado, que é muito bom. Então, assim, vai lá, Seminário Crítica e Crise, e assiste lá. O canal no YouTube, né? Atenção, YouTube, meus irmãos. Facebook. O canal no YouTube, já recomendei, vou enfatizar de novo. É Seminário Crítica e Crise. Procure lá no YouTube, Seminário Crítica e Crise. Professor Oswaldo Bastos. Se cadastre no canal, se inscreva, atualize o sininho. São vídeos fenomenais. Eu sou ali inscrito de carteirinha, lanço um vídeo novo, já dou sininho. Vídeo novo, eu sou um dos primeiros a ver, eu sou um dos primeiros a comentar. É um mestre, é um professor, sempre agrega muito. O Facebook também, como é o Facebook, professor? O Facebook tem o Seminário Crítica e Crise e tem o Oswaldo Bastos Neto. Pronto. Acompanhe o professor, que é sempre muito rico. Está aqui com sua esposa, sempre uma guerreira do lado também, uma companheira e tanto. Muito obrigado, seja bem-vinda sempre, tá bom? Rogério, quer falar alguma coisa? Eu vou dar depois no final para o professor se despedir aí. Professor, sempre um prazer estar contigo. Sou aluno do professor Oswaldo. Hoje tenho um privilégio de dividir essa bancada com ele, justamente participando ao seu lado, pastor Ivani, nessa cruzada cristã contra o marxismo cultural. Para nós, meus irmãos, é um grande privilégio ter o professor Oswaldo como um dos principais soldados
nesta frente de combate, porque nós estamos vivendo uma guerra cultural. É uma guerra silenciosa. Nós não utilizamos armas de fogo, nós não utilizamos armas humanas, materiais, mas a nossa militância é através do intelecto, é através das teses, é através das ideias. Eu quero te recrutar também, jovem. Venha fazer parte desse exército, lance as suas dissertações, venha conhecer mais, venha conhecer também o professor Oswaldo, venha conhecer o pastor Divani. E quero também publicamente, pastor Divani, te parabenizar pela sua coragem. Você é um líder que me inspira, é um líder que eu tenho um prazer de dizer que é meu amigo, é meu líder, é meu mentor e tem feito o que muitos líderes não têm coragem de fazer. A sua coragem, a coragem do professor Oswaldo me inspiram muito. Eu tenho certeza que a verdade vai prevalecer. Nós estamos aqui, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E nós temos o nosso lema também da nossa igreja, Deus acima de tudo e de todos. Enquanto muitos se acovardam, temem sucumbir na batalha, nós estamos aqui levantando a bandeira de Cristo, mostrando união. Aqui está um cristão católico, 2 líderes evangélicos, unidos em prol de uma causa maior. Levantar a bandeira do cristianismo no Ocidente. Eu sei que nós estamos fazendo a nossa parte. Em outros lugares, Deus levantarão outros guerreiros. E eu tenho certeza que nós vamos vencer essa guerra. Vamos sim. Imperadores se levantaram, professor Oswaldo, tentando conter o movimento cristão, sucumbiram. Faraós se levantaram, sucumbiram. Césares se levantaram, sucumbiram. Os Neros se levantaram, sucumbiram. Os fascistas, comunistas, nazistas se levantaram tentando deter o movimento judaico-cristão. Eles sucumbiram. Hoje nós temos um novo desafio, o marxismo cultural. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Professor, antes de passar aí para o senhor fazer as considerações finais, teríamos aqui, irmãos, tantos temas. Teríamos, por exemplo, os movimentos sociais, o Black Lives Matter, teríamos os antifas, o Gens ali é sala de aula, eu imagino, né? Isso aí daria outra live, é muito assunto, muito conteúdo, mas eu quero agradecer ao professor. Professor, dê a sua palavra final aí para a gente orar, encerrando. Minha palavra final é que nós não podemos perder a esperança. Quando tivermos medo, temos que revigorar a coragem. Lembrar que pessoas pelo mundo todo passaram por coisas muito piores do que nós. Pessoas que estavam num paredão de fuzilamento, podiam ter negado a Cristo. Mas, no entanto, ao invés de negar a Cristo, antes de tomar bala, gritaram, viva Cristo Rei. É isso. É um exemplo para nós. Isso me emociona isso, né, pastor? Vamos orar, tá, irmãos? Antes de orar, eu quero agradecer a audiência dos irmãos. Tivemos um bom número de irmãos. Compartilha essa live, fica aí gravada, tá bom? Deus abençoe. Eu queria orar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar mais uma vez. Agradecer essa oportunidade maravilhosa, Senhor, esta noite com o professor Oswaldo, sua esposa que está aqui, que nos alimentou com tão grande conteúdo, Senhor, de informações. Queremos que o Senhor continue abençoando, guardando a vida do professor, lhe dando sabedoria, lhe dando graça, sendo na vida dele a tua provisão, sendo a provisão que ele precisa, que o pastor do Salmo 23 possa ser o pastor do professor Oswaldo, sendo o seu Deus. Obrigado também pela vida do pastor Rogério, pela sua família. Obrigado pela vida dos irmãos que nos acompanharam. E queremos declarar, Senhor, nesta live, somos os teus servos, o Senhor nos trata como filhos amados. Abençoa os nossos irmãos, abençoa o Brasil, abençoa, Senhor, a nossa nação. Nós queremos orar a Ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima. Um abraço.